Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Brasília dessa vez. Ele não está mais em Toronto, no Canadá. Está em Brasília, não é mesmo, Gui? Alô, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E sim, agora em Brasília, estou de volta em território brasileiro, do nosso querido Brasil. Muito feliz de estar aqui. E muito feliz de estar começando, na verdade, o nosso... Começando o ano com o nosso podcast Boleiros de Humanas, depois de começar no ano passado. Estou bem feliz em estarmos aqui para mais uma temporada e estou muito animado, muito feliz. Temos muitos tópicos muito divertidos, interessantes para abordar nesse ano e muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou e nos acompanha até aqui. Exatamente, estamos aqui no nosso 12º episódio. Alguns ouvintes mais encarecidos devem ter notado que depois de 15 dias, né, onde temos nossa release, geralmente não tivemos o episódio no dia 1º de janeiro. Isso é uma forma especial, um recesso que nós tivemos de final de ano, mas agora em diante voltamos ao nosso cronograma normal. A cada 15 dias teremos um novo episódio, uma nova exploração aqui que fazemos o podcast Boleiros de Humanas, como vocês sabem, de como a história, a economia, a sociologia, as ciências sociais, no geral, andam de mãos dadas com os esportes. Hoje, de forma excepcional, não vamos ter o nosso querido João Galute Rodrigues, co-apresentador, especialista em marketing esportivo. O João queria muito participar desse nosso primeiro episódio em 2021, mas infelizmente não foi possível. Na próxima semana, o João estará de volta a participar aqui na nossa banca do podcast Boleiros de Humanas. E como o Gui bem disse, agradeço a todos os ouvintes que compartilharam essa nossa exploração em 2020, nesses 11 episódios que já fizemos. Aos que ainda não ouviram, aos que são novos aqui na nossa família, convido-os a escutarem os podcasts antigos, que ficaram bem legais. E de agora em diante, só vamos crescer juntos. Sem mais delongas, então, vamos entrar aqui no nosso tópico de hoje. Vamos falar sobre um tópico que talvez não esteja mais na crista da onda, né, em termos de popularidade, mas que no final do ano passado, em 2020, atingiu, acho que até uma popularidade inesperada, que é o esporte, sim, esporte do xadrez. O Gui me criticou quando eu falei isso. E o xadrez como esporte, mas vamos entrar nisso. O xadrez é sim um esporte. E vamos falar aqui mais especificamente sobre o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 e o contexto da detente ou da distensão na Guerra Fria. Então, sem mais delongas, passando então para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Muito bem, passando agora para o nosso Kickoff, lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E antes da gente entrar realmente no xadrez, é importante dar aquela tradicional contextualizada do Boleiros de Humanas, em que a gente sempre aborda o lado histórico do esporte antes de entrar de cabeça no esporte em si. E agora, como a gente vai falar sobre o xadrez e como o jogo teve uma relevância forte durante a Guerra Fria, nada mais apropriado do que falar aqui um pouco sobre os anos 60 e 70, que, como muitos devem saber, foi talvez o auge temporal da Guerra Fria. Esse período foi logo depois da tensa crise dos mísseis cubanos, que falamos um pouco no episódio do beisebol em Cuba. E essa crise quase resultou em uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. E depois dessa quase guerra nuclear, a Guerra Fria entrou em uma fase chamada por historiadores de détente. Durante esse período, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética era Leonid Brezhnev e o presidente estadunidense era Richard Nixon.
E o termo détente se refere a uma palavra francesa, que quer dizer um relaxamento ou distensão. E no caso específico da Guerra Fria, quer dizer uma distensão ou relaxamento entre as tensas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que passaram a buscar mais entendimento e cooperação durante os anos 60 e 70 e menos embates diretos, como era comum nas décadas anteriores. Porém, isso não quer dizer que as potências não se envolveram em conflitos, porque se envolveram sim em conflitos indiretos durante essa época do détente. E esse período viu muitos acordos sendo assinados entre Washington e Moscou, uma coisa que era rara logo depois da Segunda Guerra. E um desses acordos, na verdade, foram o SALT I e SALT II, não foram, Miguel? Justamente, o SALT I e o SALT II, desculpa, aqui até gaguejei quando fui mudar para o inglês, mas o Strategic Arms Limitation Talks, né, que na verdade foram cúpulas, né, encontros que resultaram em acordos, a primeira ocorrendo em Helsinki, o Guilherme vai falar um pouquinho mais sobre os acordos, né, essas conversas que aconteceram em Helsinki mais adiante, mas foram cúpulas que resultaram em dois acordos, né, o primeiro o SALT I e depois o SALT II, o primeiro em 1972 e o segundo em 1979, para limitar o número de ogivas nucleares que ambos os países, nesse caso, né, a União Soviética e os Estados Unidos da América, poderiam ter. Isso é muito importante, né, porque na época o que prevalecia, na verdade, a política que prevalecia até o momento, antes dessa reaproximação, não sei se reaproximação, mas o mínimo de extensão, clima de mais conversa entre a União Soviética e os Estados Unidos, era uma política de contenção, né, nos Estados Unidos, no mínimo. A gente via isso muito com Kennedy, onde era necessário conter o avanço do comunismo. Kennedy se envolveu de forma mais bélica, né, ele criticou por várias vezes o presidente Eisenhower por, às vezes, favorecer medidas internas. Falamos bastante sobre isso no podcast sobre a crise dos mísseis de Cuba. E vimos nessa transição durante o governo do Nixon, principalmente, para a mesa de negociações. Não que o Nixon também não tenha sido um presidente que entrou em alguns conflitos. Vamos falar aqui sobre as guerras por proxy, né, por as chamadas guerras por procuração, que foram ainda bastante relevantes nesse período da distensão, do détente. Mas é sempre importante ressaltar esses acordos, e principalmente os acordos do SALT I e do SALT II, que de fato limitaram o número de ogivas nucleares que a União Soviética e os Estados Unidos tinham no momento, porque, como sabem, a corrida armamentícia, né, a corrida nuclear, é componente crucial na Guerra Fria, nesse período, onde a produção massiva, né, maciça de armas nucleares pelos Estados Unidos e pela União Soviética, por vezes foi utilizada como forma de barganhar em situações de conflito entre as duas superpotências, não é, Gui? Exatamente. E você tocou um pouco, Miguel, mas eu vou entrar aqui um pouco mais profundamente. É nos acordos de Helsinki, ou Helsinki, depende como você se refere à capital da Finlândia, que foi firmado também ali no meio dos anos 70. E esse tratado foi acordado entre a União Soviética, os Estados Unidos e outros 33 países europeus. E foi importante para buscar melhorar as relações entre Moscou e o Ocidente, porque esse acordo promovia uma maior cooperação entre os dois lados. Mas ele também foi tido como uma grande vitória para a União Soviética, porque ele efetivamente reconheceu os ganhos territoriais de Moscou no leste europeu. Porque esses ganhos feitos pela União Soviética no leste europeu depois da Segunda Guerra, até esse ponto não eram necessariamente reconhecidos pelo Ocidente, mas a partir dos acordos de Helsinki, sim foram reconhecidos. Mas é bom sempre lembrar que a época de détente, apesar dos acordos de Helsinki, do SALT I e do SALT II, não foi uma época só de cooperação e tratados.
Porque mesmo que as superpotências não estivessem se enfrentando frequentemente diretamente, como haviam feito em Berlim em 1961, em Cuba em 1962, ainda haviam muitos conflitos indiretos. Na era do détente, Washington e Moscou olhavam para o terceiro mundo para lutarem em guerras por proxy, ou guerras por procuração em português, por eles, de uma certa forma. E isso queria dizer que os Estados Unidos e a União Soviética usavam países menores e mais fracos, como por exemplo o Vietnã, Coreia do Sul ou o Afeganistão, para os substituírem no conflito armado, assim evitando se enfrentarem diretamente. E um claro exemplo de uma guerra por proxy ou guerra por procuração foi a própria Guerra do Vietnã, porque mesmo que os Estados Unidos estivessem lutando contra a República Democrática do Vietnã, ou o Vietnã do Norte, o Vietnã era muito apoiado e até patrocinado pela União Soviética e até pela China. Então acabava que, mesmo com que se os Estados Unidos estavam lutando oficialmente contra o Vietnã, os Estados Unidos também enfrentavam, de uma certa maneira, a União Soviética, que estava realmente lutando nessa guerra por procuração via o Vietnã. E eu queria só fazer uma pergunta, né, para clarificar. Até eu acho que esse exemplo da guerra do Vietnã ilustra bem essa ideia de procuração. Acho que outro exemplo mais recente, entre aspas, mais adiante na Guerra Fria seria a própria guerra do Afeganistão, que eu acho que você ia falar agora, e onde a União Soviética invade o Afeganistão e os Estados Unidos auxilia o grupo, né, os Mujahideen. Para quem conhece um pouco sobre a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos atuou na guerra do Afeganistão justamente por procuração, financiando, treinando grupos de combatentes que depois se tornaram grupos extremistas. Outro dia vamos falar sobre a guerra do Afeganistão. Inclusive, né, muito interessante a guerra do Afeganistão devido ao boicote às Olimpíadas de 1980 em Moscou por parte dos Estados Unidos e outros países. Mas tudo isso só para clarificar, Guinha, a pergunta se a guerra do Vietnã de fato se enquadra nesse período da détente de forma integral ou se ainda se baseia um pouco mais naquela política da contenção que foi tão presente no governo do Kennedy, até mesmo do Lyndon B. Johnson, onde era importante, né, ter essa contenção de fato para que o comunismo, o perigo vermelho, não se alastrasse pelo mundo, ou se a guerra do Vietnã pode ser considerada de fato como integrante, né, desse período da política da distensão do détente. Então, esses períodos que a gente divide a Guerra Fria, nesse período de contenção, o détente, esses períodos são muito fluidos, eles não têm, digamos, um ano específico servindo como barreira entre os dois. Os eventos acabam fluindo de um período para o outro. Eu concordo com você, Miguel, que a Guerra do Vietnã em si deveria ser classificada mais um período de contenção, mas, como ela termina em 1975, ela também pode-se dizer que fez parte do détente. Mas eu concordo que, por óbvio, a maior parte do conflito foi sim na época de contenção. Mas outros conflitos que não podem ser chamados de guerras por procuração, essas guerras de proxy, também aconteceram durante o período de détente, principalmente dentro do bloco soviético. E para entender esses conflitos dentro do bloco soviético, é importante explicar rapidamente a doutrina Brezhnev, que foi uma diretriz criada pelo Leonid Brezhnev, como disse antes, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E essa diretriz, criada em 68, dizia que qualquer ameaça a qualquer governo comunista em qualquer país no bloco do leste seria uma ameaça a todos os países integrantes do Pacto de Varsóvia. E essa doutrina foi usada para justificar a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, que foi um conflito que não pode ser considerado de proxy, porque foi realmente um conflito entre a União Soviética e um país a Tchecoslováquia, que não era necessariamente apoiada pelos Estados Unidos, pelo motivo que na Tchecoslováquia estava acontecendo a Primavera de Praga, que foi um movimento que promovia reformas liberais no país, como, por exemplo, a liberdade de imprensa e a liberdade de religião. Mas, devido à doutrina Brezhnev, a União Soviética esmagou essas reformas.
Mas agora é sempre importante ressaltar e até ter em vista que o détente foi um período muito grande e muito importante da Guerra Fria. E por isso seria impossível falar sobre todos os eventos que marcaram essa era de distensão. Então recomendamos para vocês, caros ouvintes, que vocês sempre usem esse nosso podcast como uma porta de entrada para lerem mais sobre esses períodos. Porque por mais que eu gostaria de ficar aqui por 3 horas falando sobre o período de détente, e entrando em detalhes mais específicos, minuciosos, não temos tempo aqui no nosso kickoff, porque já estamos estourando o tempo desse bloco, inclusive. Então, não dá tempo para mais nada desse bloco, como eu já disse. Então, passamos agora para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Meoi. Olá, sejam bem-vindos então ao nosso segundo bloco aqui, o Toco e Me Voe. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, relembrando aqui vocês, caros ouvintes, para ficarem mais ligados nas nossas personalidades, eu sou Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, falando aqui, conversando com a nossa banca hoje integrada pelo meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, de Brasília. Antes que entramos aqui no tópico de fato do Toco e Me Voe, que vai ser mais essa conexão da Guerra Fria com o esporte do xadrez, acho que vale uma ressalva, falar um pouquinho rapidamente do que o Gui falou, né, que o podcast é sempre uma porta de entrada. Inclusive, às vezes, as críticas que a gente recebe é sobre o tempo, né, do podcast. A gente sempre está tentando encurtar sem diminuir a qualidade do Boleiros de Humanas para vocês. Mas acho que cabe recomendar algumas fontes de estudo, vamos chamar assim, para esse período da détente. Você vê que a gente falou tanto, né, nesse início aí, não tocamos uma vez no nome do secretário Henry Kissinger, né, que é um personagem que só por ele dava para falar umas 3 horas, né, Gui? E tudo que ele representou para esse período é a Guerra Fria em si. Mas, de forma geral, acho que cabe a gente recomendar aqui, primeiramente, um episódio do próprio Boleiros de Humanas que a gente produziu nessa nossa primeira leva de episódios, não lembro exatamente o número, mas se vocês buscarem o episódio do Boleiros de Humanas sobre a diplomacia do ping-pong, onde falamos bastante sobre o Nixon, sobre o próprio Kissinger, e contamos sobre a reaproximação dos Estados Unidos com a China de Mao. Então aí é um episódio que é bastante marcante desse período da détente, e é onde falamos bastante também sobre o que foi essa política externa. Então aí é uma fonte, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, entre aspas aí, mas vale a pena, né, ouvir esse episódio, ficou bem legal, bem interessante, e é sobre um tópico que algumas pessoas também não conhecem, que é a diplomacia do ping-pong. E em segundo lugar, eu gostaria só de falar um pouco sobre um livro que eu utilizo muito aqui no podcast como fonte, que é um livro americano, chama Rise to Globalism, dos autores, de 2 autores, o Stephen E. Ambrose e o Douglas G. Brinkley, que são historiadores, comentaristas políticos, professores de universidade. É bastante legal porque ele fala sobre a política externa dos Estados Unidos desde 1938, ou seja, até na Segunda Guerra Mundial, passando do FDR para o Truman, e vai até os anos 90. Então é realmente uma recapitulação extensa da política externa dos Estados Unidos, e é um livro bastante bom esse do Ambrose e do Brinkley, não é? É um livro que o Gui também já utilizou, e é um que eu sempre releio quando eu estou fazendo esses episódios da Guerra Fria. Ah, sim, é um belo livro, recomendo também, com certeza. Eu também gostaria de recomendar um que se chama Governar o Mundo, escrito pelo autor também norte-americano, Mark Mazower. Ele é um livro também que fala sobre as relações internacionais desde 1815 até recentemente, mais ou menos 2010, quando o livro termina. Ele fala muito bem sobre a diplomacia durante a Primeira e a Segunda Guerra e a Guerra Fria principalmente, então também recomendo muito esse livro para entender melhor o período do détente.
e a Guerra Fria em geral. Exatamente. E vocês podem estar se perguntando por que a gente está falando sobre xadrez. O xadrez é lá um esporte, como eu falei, o Gui me criticou quando eu escolhi o xadrez. Meus amigos enxadristas, para quem não sabe, esse é o título, a alcunha dada aos jogadores profissionais de xadrez, um enxadrista. O xadrez ganhou uma notoriedade, como eu falei, uma popularidade no final do ano passado, acho que muito devido à minissérie do Netflix, O Gambito da Rainha, inspirada no livro, né, Gambito da Rainha, que a minissérie eu assisti, achei boa, os episódios são um pouco longos, mas não são tantos, então para quem tiver um tempinho, eu recomendo, vale a pena assistir, e o livro eu ainda não li, mas também já ouvi várias coisas boas, mas o xadrez ganhou, né, acho que uma popularidade grande nesses muitos últimos tempos, e reportagens sobre como a busca por saídas de xadrez, aberturas de xadrez cresceram nesses últimos tempos no Google, etc. Eu acho que muito diz respeito à popularidade dessa série, né, o Gambito da Rainha, que foi tão importante, e a gente não gosta, né, de abordar esses tópicos quando eles estão super saturados, então, como eu falei, não estamos aqui na crista da onda, mas ainda estamos utilizando, né, conversando um pouco sobre o xadrez nesse momento. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no ambiente histórico que, de fato, caracteriza, né, esse evento que foi o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972. Como vocês podem imaginar, tivemos aqui um evento histórico durante a Guerra Fria. Vamos ter dois lados, um representado pela União Soviética e o outro representado pelos Estados Unidos. E na final do Campeonato Mundial de Xadrez de 1972, foi exatamente isso que aconteceu, onde um soviético jogou contra um norte-americano. Então, entrando no lado soviético aqui, representado pelo enxadrista Boris Spassky, olha, eu acho que eu estou pronunciando errado, mas o nosso querido linguista Guilherme Ribeiro Paturi vai rapidamente buscar o nome do Boris no Google Tradutor e daí ele vai informar para a gente a pronúncia certinha. Mas o Boris soviético, para os que não sabem, os soviéticos dominaram por muitos anos o xadrez internacional, sempre tiveram grandes jogadores de xadrez, e atualmente eu acho que está tendo uma mudança, existem grandes enxadristas chineses, da Índia, mas ainda assim existem jogadores russos de outros países que integravam, né, a antiga União Soviética, que demonstra, né, essa tradição do xadrez soviético, do xadrez russo. E nessa época, né, no auge da Guerra Fria, entre aspas, quase, acho que tombando o paraquedas da Guerra Fria, a União Soviética era simplesmente soberana no xadrez. Era difícil ver jogadores do Ocidente vencerem jogadores do Oriente, da União Soviética. E o Boris Spassky foi o campeão mundial de xadrez por 3 anos, de 1969 até 1972. Ele, inclusive, é o campeão mundial de xadrez mais antigo vivo no mundo. E ele teve uma longa história no xadrez. Ele jogou uma partida que valia o título mundial em 1966 e perdeu para o também soviético Tigran Petrosyan, armênio, em 1966. Então, só para demonstrar nessa final jogada entre dois soviéticos. E a miúde era o caso. A final era geralmente jogada entre dois soviéticos, porque, como havia falado já, como já falei, a União Soviética tinha os jogadores com mais destreza, maior proeza no mundo do xadrez. Spassky era natural de Leningrado, atual São Petersburgo, e reza a lenda que o Spassky aprendeu a jogar xadrez com apenas 5 anos. De acordo com o próprio grande mestre, vamos entrar sobre o que é um grande mestre de xadrez daqui a pouco, ele teria aprendido a jogar em um trem, enquanto fugia com a sua família do cerco a Leningrado. O cerco a Leningrado, claro, é uma das batalhas mais sanguentas, né, da Segunda Guerra Mundial. Falamos ainda muito sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no podcast Boleiros de Humanas, mas com certeza vamos ter vários episódios ainda no futuro.
O cerco a Leningrado foi uma batalha que durou 900 dias, de setembro de 1941 até janeiro de 1944, mais ou menos, onde a Alemanha nazista, a Finlândia e a Itália tentaram tomar a cidade de Leningrado e, na verdade, a tomada dessa cidade era um dos 3 principais objetivos da Operação Barbarossa, que foi, né, a operação nazista para tentar tomar a União Soviética, que obviamente, como sabemos aqui, não obteve o êxito que Hitler esperava. E então acho que desde cedo demonstra, né, pelo esse histórico do Spassky, ele foi uma pessoa que conviveu com conflito desde uma idade muito pueril. Ele esteve embedado nesse processo histórico que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o cerco a Leningrado. Então, ele participar também de um evento tão importante como foi esse Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 para a Guerra Fria, acho que era meio... Eu não acredito em destino, não acredito em sorte, esse tipo de coisa, mas é algum tipo de... É até poético, né? Eu até diria, não é mesmo, Gui? Ah, sim, com certeza. Eu só queria adicionar também, você mencionou sobre o cerco a Leningrado. Leningrado, que atualmente é a cidade... talvez a cidade russa mais importante, ou segunda mais importante, depende do que você fala, obviamente, que é São Petersburgo. E esse cerco a Leningrado, apesar de ser uma batalha muito importante da Segunda Guerra, a Operação Barbarossa, ela não é muito lembrada entre historiadores que geralmente dão mais foco à guerra, a batalha de Stalingrado até a quase chegada do exército nazista a Moscou, e acabam passando um pouco por cima do cerco a Leningrado, apesar de ser uma batalha muito sangrenta e muito importante também, não só para a Operação Barbarossa, mas para a Segunda Guerra Mundial inteira. Justamente, o cerco a Leningrado foi uma das batalhas mais sanguentas, né, da Segunda Guerra Mundial, e que às vezes não recebe a devida atenção dos historiadores, mas é de fato importantíssima para compreender o que foi a Operação Barbarossa. Sem mais delongas, antes de entrarmos aqui, apresentarmos essa nossa segunda parte, né, quem foi o nosso norte-americano que batalhou contra o Boris Spassky no Campeonato Mundial de 72, acho que cabe falar um pouquinho sobre o que é um grande mestre de xadrez, ou um grão-mestre de xadrez, se você está nos ouvindo de Portugal. O grande mestre de xadrez é um título dado pela Federação Internacional de Xadrez, inventado em 1950, e é uma alcunha concedida aos enxadristas que batem uma série de critérios. São estes. Vou falar aqui para você que é um enxadrista amador e quer se tornar um grande mestre de xadrez, preste muita atenção que essa parte do podcast é para você. Número 1. Possuir um ranking pela Federação Internacional de Xadrez igual ou superior a 2.500 para homens e 2.300 para mulheres. Esse ranking é baseado no chamado Rating Elo, cunhado pelo mestre de xadrez húngaro e físico Arpad Elo, que esse ranking utiliza as partidas jogadas pelos enxadristas calculando vitórias, empates e derrotas, levando em consideração também a proeza dos adversários em cada partida. E daí ele organiza, né, por meio desse ranking, de forma mais justa os jogadores de xadrez, exprimindo a destreza desde um nível considerado iniciante para grão-mestre. Para utilizar aqui um exemplo, acho que a maioria dos nossos ouvintes adora futebol também, como a gente, é como se o São Paulo, por exemplo, vamos usar um time aleatório aqui, sem nenhum tipo de clubismo, São Paulo jogasse contra a equipe do Liverpool e vencesse, teria uma pontuação X, aqui o Liverpool considerado, né, um adversário mais forte, e depois jogasse a próxima partida contra o 15 de Jaú, meu querido 15 de Jaú, cidade de Jaú, belíssima cidade, e também vencesse essa partida, essa vitória teria uma pontuação Y, sem querer menosprezar o 15 de Jaú, que é uma equipe forte, mas é um pouco mais fraca do que o Liverpool. Então, é exatamente isso que o Rating Elo faz, ele dá pontos para vitórias, mas ele também considera, por óbvio, o adversário de cada partida. E além disso, além de obter esses ratings específicos de 2.500 para homens e 2.300 para mulheres, é necessário que
o jogador que quer se tornar um grande mestre obtenha 3 normas de grande mestre. Você pode estar perguntando o que é uma norma de grande mestre. Uma norma, na verdade, é um torneio específico que deve ser jogado para se tornar, para atingir a alcunha de grande mestre. E um torneio com norma seria, para o torneio satisfazer, né, o critério de uma norma, o torneio deve ter ao menos 3 grandes mestres em seus participantes, e estes devem ser de países diferentes. Deve contar com pelo menos 9 rodadas, além de um controle de tempo que não deve exceder 120 minutos, ou seja, 2 horas. Também, um árbitro internacional da Federação Internacional de Xadrez deve estar presente no torneio, e o desempenho do jogador nos 3 campeonatos, ou seja, nesses 3 campeonatos das normas, deve ser igual ou superior a 2.600 no rating elo. Se tudo isso for batido, você está qualificado para se tornar um grande mestre de xadrez. Talvez possa ter parecido um pouco confuso, porém é difícil realmente se tornar um grande mestre de xadrez. Prova disso é que, até hoje, só tivemos 14 grandes mestres brasileiros, hoje, dia 12 de janeiro de 2021, o que é uma boa quantidade, na verdade. Porém, você pode estar se perguntando, nossa, desde 1950 até 2021 só tivemos 14? Talvez se compararmos a outros países com mais tradição, como a Rússia, possa parecer um número menor. No entanto, ainda assim é uma quantidade considerável de jogadores brasileiros que chegaram a essa alcunha tão importante, não é, Gui? Ah, sim. Pessoas passam suas vidas inteiras buscando o título de grão-mestre, ou grande mestre do xadrez. Então, justamente o que você disse, Miguel, é um caminho bem difícil e, apesar de o Brasil não ter tantos, é uma coisa boa que temos 14 e que muitos deles disputam campeonatos mundiais e até se saem bem. Exatamente. Então, aqui, sem mais delongas, vamos apresentar, né, depois desse leve aside, quem foi o representante norte-americano na final do Campeonato Mundial de 1972. De um lado, já temos o Boris Spassky, do outro lado, temos o Bob, ou Robert James Fischer, norte-americano. Como vocês devem ter chutado, o Bob Fischer se tornou campeão mundial em 1972, ou seja, venceu a partida contra o Boris Spassky, e ele foi campeão mundial de 1972 até 1975. O Bob Fischer é um enxadrista prodígio, com apenas 13 anos venceu a chamada partida do século, que foi uma partida entre ele, Bob Fischer, e o também bastante forte Donald Bryan, que é considerado um dos melhores enxadristas norte-americanos dos anos 1950, 1960. Chegou ao nível de mestre internacional, que é um abaixo do grande mestre. E o estilo ofensivo de Fischer, com apenas 13 anos, foi louvado, onde ele cometia sacrifícios estratégicos e o método dele de jogar foi bastante estudado, ou seja, que um jogador de 13 anos tem o seu método estudado. Então, é o que a gente vinha falando. Esses jogadores, vários jogadores jogam a vida inteira para chegar ao nível de grande mestre de xadrez, no entanto, tem alguns prodígios que conseguem atingir esse nível com uma idade bastante jovem. Hoje em dia existem jogadores, eu falava da Índia, para vocês que entrarem aí no site da Federação Internacional de Xadrez, vocês podem buscar pelos grandes mestres em termos de idade. Lá, se não me engano, tem jogadores da Índia com seus 11, 10 anos que já são grandes mestres. Com 14 anos, passando um pouco mais à frente, o Bob Fischer venceu o Campeonato Nacional de Xadrez dos Estados Unidos. E com 15, ele alcançou o patamar de grande mestre. Na época, ele era o mais novo grande mestre do mundo. E, consequentemente, ele era o mais novo jogador a receber a possibilidade de batalhar pelo título mundial. Faltou falar isso, né? Que quando você se torna um grande mestre de xadrez, você se qualifica para tentar obter o título mundial de xadrez. No Campeonato Nacional de 1963/64, ele venceu o título de forma impecável, com 11 vitórias em 11 jogos. Ele tinha apenas 20 anos. Em 1971, já com 28 anos, ultrapassou o jogador
qualificado no topo, sendo este Boris Spassky, e chegou ao topo do ranking mundial com rating elo de 2.785. Estava aí ranqueado acima do campeão mundial, Boris Spassky, 120 pontos, mais ou menos, na verdade, à frente de Boris Spassky, sendo a maior distância entre o jogador no primeiro lugar e o segundo lugar do ranking da FIDE. E o rating de 2.785 permaneceu um recorde até 1990, quando foi batido pelo exímio enxadrista, alguns já devem conhecer, o soviético Garry Kasparov. Garry Kasparov, que até hoje em dia é vivo, é famosíssimo, detém, né, acho que o título, vários vão concordar, como o enxadrista mais famoso da história, Garry Kasparov, que era russo, na verdade do Azerbaijão, né? Nasceu no Azerbaijão, mas sempre jogou pela bandeira soviética. Então agora que vocês já conhecem, né, os dois jogadores aqui, os melhores jogadores do mundo à época, vamos entrar no Campeonato Mundial de 1972, jogado na Islândia. Como o Gui já apresentou, como já entramos aqui no início do podcast, a partida, né, foi jogada em um período de polarização, embora tivéssemos mais acordos, negociações entre a União Soviética e os Estados Unidos, ainda era um período de polarização entre as duas superpotências na Guerra Fria. Então, esses eventos esportivos que ocorriam à época sempre tinham uma carga política bastante forte. O sentimento de nós contra eles estava sempre presente em campeonatos, e o Campeonato Mundial de 1972 de xadrez não foi diferente. É importante frisar que a final jogada entre Bob Fischer e o Boris Spassky, conhecida como o match do século, ocorreu, como já falei aqui, em um período de bastante domínio dos soviéticos no mundo do xadrez. Na verdade, a escola de xadrez soviética tinha um domínio de 24 anos do título do Campeonato Mundial de Xadrez. E o Spassky era o mais recente detentor de um título de uma linhagem de campeões mundiais que estendia desde 1948. Ou seja, para os Estados Unidos vencer essa alcunha, se tornar, né, chegar a esse posto, demonstraria aquela ideia de superioridade que os políticos americanos sempre estavam tentando atrelar aos norte-americanos contra os soviéticos, aí demonstrando a importância, né, que era dada a esse jogo, a um esporte que era sempre controlado pelos soviéticos. Então, para os americanos chegarem à final e terem chances de vencer, era algo que foi, assim, alçado exponencialmente no campo da política, não é, Gui? Exatamente. Os soviéticos tinham como você falou muito bem, Miguel, dominavam inteiramente o campeonato mundial. O esporte de xadrez em geral, sempre ganhando os campeonatos mundiais de xadrez. Vamos falar um pouco mais disso no arremate, só que eles ganharam diversas vezes, e sim, e é isso, para a União Soviética, os Estados Unidos chegaram na final contra a União Soviética com chances de vencer, depois essa dominação completa da União Soviética no esporte, foi muito importante. Até lembra um pouco, Miguel, eu acho, você vai concordar comigo, a Batalha do Gelo, quando o time de hóquei dos Estados Unidos enfrentou o time de hóquei que era dominante da União Soviética. Então, sim, foi extremamente importante a partida e extremamente improvável até. E caiu num momento bom, em que as relações entre os países estavam melhores, mas mesmo assim com toda aquela tensão da Guerra Fria, mesmo em meio ao detente. Exatamente. E justo por esse motivo tinha essa pressão sobre os dois jogadores. Acho que internamente no campo soviético, né, os Spassky enfrentavam uma grande pressão para vencer em um campo em que a União Soviética sempre dominou, igual você falou aí no hóquei no gelo, a Rússia até hoje é bastante forte, e o milagre no gelo, você falou exatamente, eu acho que você falou batalha, mas é milagre, eu acho, miracle on ice. Mas justamente... Confundir com a Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos, galato como um gato, cara, para os nossos amigos gremistas aqui. Mas
Com certeza tem bastantes paralelos que podem ser feitos com o milagre no gelo, mas eu acho que até a própria localização é simbólica, né? Se eu for parar para pensar, a Islândia sendo o ponto, entre aspas, no centro desses dois países, se eu for parar para pensar, e tudo que estava nesse jogo, né? Nesse match, foi conhecido como match do século, mostrando como era um ponto de oposição de dois lados bem opostos, e cometendo um pleonasmo aqui, claro, mas tinha essa pressão para o Spassky vencer, porque era um campo que os soviéticos sempre dominaram, e a pressão também ocorria com Fischer, apesar do norte-americano criticar o seu país abertamente, até falando que os Estados Unidos não tinham uma cultura tão avançada, que não davam importância devida ao xadrez, assim como os soviéticos davam. Ele também carregava, né, esse fardo para vencer, porque os Estados Unidos jamais havia tido um campeão internacional, um campeão mundial de xadrez. Na verdade, para dizer que nunca haviam tido, né, o Wilhelm Steins foi campeão mundial de xadrez em 1888, mas ele não era norte-americano, ele se naturalizou norte-americano. Então, por isso teve toda essa empolgação ao redor, né, dessa partida, com a possibilidade do norte-americano vencer, com todo o contexto político, apesar da distensão, do relaxamento, estava colocando duas brilhantes mentes, né, o Spassky e o Fischer, e eram melhor que os intelectuais desses dois países, dessas duas superpotências, tinham a oferecer. Então, por isso que foi tão importante, tão alçado, né, a importância dessa partida, porque era a forma de colocar, de fato, o melhor da União Soviética em um campo onde eles sempre dominaram e o melhor dos Estados Unidos. E eu acho que, por diversas vezes, querendo ou não, acabamos vendo esses momentos históricos sobre um viés norte-americano, né? Porque eles têm a cultura, eles dominam essa cultura de massas. O Gui falou aqui sobre o milagre no gelo, e são esses grandes momentos, milagre no gelo, o match do século, onde os Estados Unidos vencem, que eles sabem, né, fazer. Se o João estivesse aqui hoje, ele ia falar sobre isso, que eles sabem fazer a propaganda e se autopromoverem muito bem, quando em outros assuntos, onde os soviéticos também foram vitoriosos em momentos no campo do esporte, não recebem tamanha importância, porque não foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem modificar muito bem. A gente falou aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que um exemplo crasso disso seria como, com o passar dos anos, cada vez mais os indivíduos acham que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos no dia D, né, na Normandia, mas o Gui vai concordar que quem ganhou, na verdade, foi o camarada Stalin no Oriente, né? Na verdade, a participação da União Soviética foi muito mais importante, não é nenhum exagero falar isso, para a derrota da Alemanha nazista. E os Estados Unidos, com todos os filmes que são produzidos em Hollywood, falando sobre a Normandia, etc., acabaram por modificar um pouco o entendimento histórico sobre esses momentos. Eu acho que também aqui nesse evento, que foi bastante importante, é importante frisar isso aqui sempre, foi um evento importante, mas às vezes a gente não tem outros eventos que também foram importantes à época, onde a União Soviética foi vitoriosa, não são tão alçados, porque de fato quem venceu foi a União Soviética, não os Estados Unidos, que detém toda essa proeza de se autopromover, não é, Gui? Sim, e eu concordo inteiramente, acho que você colocou muito bem, nada mais a adicionar. Perfeito, então só para finalizar aqui, a vitória, né, acachapante do Fischer, fez ele se tornar uma celebridade instantânea quase na sua volta aos Estados Unidos. Ele chegou a Nova York e em sua volta foi celebrado o dia do Bobby Fischer. Ele foi oferecido diversos contratos de patrocínio, alguns chegando ao valor gigantesco à época de $5 milhões, todos os quais ele declinou.
E ele foi convidado a aparecer na capa da revista Sports Illustrated com o nadador olímpico, medalhista olímpico, Mark Spitz. Então, só demonstrando como, de fato, aí o Bob Fischer falava como os Estados Unidos não davam importância para o xadrez, mas como essa vitória, especialmente um esporte que era amplamente dominado pelos soviéticos, uma mente brilhante soviética, por um norte-americano, essa história de superação do Bob Fischer foi importantíssimo para o sentimento patriota, né, norte-americano, e acho que até, com certeza, é impossível negar isso, a vitória do Bob Fischer no match do século ajudou, querendo ou não, a popularizar o esporte do xadrez nos Estados Unidos e no mundo, né? Como a gente já vinha falando, os Estados Unidos domina a cultura de massas. Quem sabe se o Boris Spassky tivesse vencido essa partida, não teria tanta importância o match do século, não seria tão lembrado pela nossa história cada vez mais americanizada, e o xadrez não teria essa grande importância. Quem sabe se teríamos o Gambito da Rainha se o nosso Bob Fischer não vencesse o match do século. Inclusive, eu não sei tanto a respeito, mas a história do Gambito da Rainha, né, da minissérie, é bastante semelhante até à do match do século. Tem vários aspectos semelhantes, sejam do personagem principal, que é um prodígio jovem que viaja para participar no campeonato mundial e vencer, né, o grande mestre soviético, campeão mundial mais experiente. Então, eu acho que tudo isso, né, essa inspiração do Gambito da Rainha na história do Bob Fischer, tudo demonstra como esse match do século foi importante no passado, em um período de bastante tensão, polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos, e como ele continua a reverberar hoje em dia, e o efeito que teve, né, no campo do xadrez mundial. Alguma coisa a adicionar, Gui? Novamente nada a adicionar, Miguel. Podemos passar para o último. Beleza, então sem mais delongas, vamos fechar esse bloco aqui. O Toca Me Voe foi bastante longo hoje, mas fechando então o Toca Me Voe e passando para o nosso terceiro e último bloco da nossa primeira parte, o arremate. Muito bem, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Então agora passando para o nosso terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate. E aqui vamos falar um pouquinho das estatísticas dos campeões mundiais de xadrez mais recentes. Mais recentes, digo, mais ou menos desde da Segunda Guerra, mais ou menos desde 1945. Mas é importante ressaltar que desde 2014 o Campeonato Mundial de Xadrez é disputado em dois anos. E o formato desse Campeonato Mundial mudou muito ao longo da história, passando desde serem campeonatos não reconhecidos ou não oficiais até campeonatos bem oficiais, patrocinados obviamente pela Federação Internacional de Xadrez. Mas sim, desde 2014 o Campeonato Mundial de Xadrez é disputado em dois anos. E desde 2000, enxadristas indianos e noruegueses têm dominado quase que completamente o esporte. O enxadrista Viswanathan Anand, acabei de decepar a pronúncia, me desculpe ao senhor Anand, que é natural de Chennai, na Índia, conquistou 5 títulos mundiais desde 2000, realmente sendo um fenômeno esse grão-mestre do xadrez indiano. Mas por outro lado, Miguel, o melhor jogador de xadrez do mundo hoje é o norueguês Magnus Carlsen, que venceu todas as edições dos mundiais de xadrez desde 2013, derrotando até o enxadrista indiano Viswanathan Anand, que eu falei anteriormente, nas edições de 2013 e 2014. O que é interessante, né? Que a Índia produz muitos enxadristas muito bons, e a Noruega, aparentemente, também, que tem esses dois países têm dominado o esporte de umas 2 décadas. Exatamente isso. Eu até vinha falando, né, no início do podcast que a Índia tem produzido bastante jogadores de xadrez avançados. Achei meio estranho. Eu não vou falar que é estranho ter jogadores bons
da Noruega, mas quando você for parar para pensar em termos de população, né, é normal que jogadores de xadrez venham de países com uma população extensa, mas a Noruega é um país tão pequeno, né, é até legal ver que eles têm tradição também nesse esporte. Passando adiante, então, tendo vista que os mundiais de xadrez são disputados desde 1874, mesmo que de maneira não oficial, eles são disputados desde o início, né, do século XIX, só a Alemanha, a União Soviética, / Rússia, a Índia, os Estados Unidos, a França e Noruega têm xadristas que foram campeões mundiais mais de uma vez. Então é um grupo aí seleto de apenas... Então é um grupo seleto de apenas 6 países que tem essa glória de possuírem campeões mundiais, né? Inúmeros campeões mundiais. É importante ressaltar que a União Soviética, / Rússia, completamente dominou, né, o esporte entre 1948 até 2000, vencendo todos os campeonatos mundiais nesse período, com exceção do de 1972, com a vitória de Bobby Fischer. Eu acho que isso aí ajuda novamente, né, a enfatizar a importância desse campeonato mundial em 1972 e a importância que teve a vitória do Bobby Fischer para a popularização do xadrez nos Estados Unidos e no Ocidente. Não concorda, Gui? Eu acho que isso aí demonstra bem a importância que teve tal vitória e eu acho que é difícil prescutar um futuro onde o xadrez voltasse a ganhar popularidade em 2020 sem a vitória do Bobby Fischer em 72 para alçar livros, séries e novos conteúdos de mídia a respeito do xadrez. Eu concordo, e também eu queria contar uma história também sobre os mundiais de xadrez, que, como você explicou muito bem no Toque Me Voe, que é em 72, o Bobby Fischer foi campeão. Só que no campeonato subsequente, em 75, o Bobby Fischer chegou à final, e onde ele iria disputar a final com outro soviético, dessa vez o Anatoly Karpov, mas ele o Fischer se recusou a jogar uma melhor de 24 jogos, que era considerado padrão na época, e a Federação Internacional de Xadrez não conseguiu buscar um acordo entre o Fischer e o Karpov. Então o Fischer foi eliminado por default, por desistência, e o Karpov foi feito o campeão mundial de xadrez de 75. Você vê como, apesar das glórias de 72, o Fischer não conseguiu nem disputar a final de 75 por problemas mais bem burocráticos, digamos assim. Mas agora passando para outros países, então. Muitos países podem dizer que tem xadristas campeões do mundo, mesmo que sendo só uma vez. E eu ficaria aqui horas listando todos os países, porque, como eu disse, esse campeonato mundial existe desde 1848. Mas então eu vou falar de alguns dos países que tiveram campeões em anos mais recentes, nos últimos 50, 60 anos, por exemplo. Tivemos campeões da Bulgária, do Uzbequistão, da Ucrânia, da França, da Holanda e, pasmem vocês, de Cuba. Porque, inclusive, esse enxadrista cubano, José Raúl Capablanca, foi o único latino-americano a vencer o campeonato mundial de xadrez. Mas, com isso, Miguel, mais alguma coisa a adicionar sobre o xadrez, as estatísticas, campeões por país, algo? Eu acho que você listou aí o Uzbequistão e a Ucrânia, né, que são duas ex-repúblicas soviéticas, né, então só demonstra novamente como a escola soviética ainda tem tamanha importância mesmo após, né, o término, né, a separação, fim da União Soviética. Esse esporte permeou nas antigas repúblicas soviéticas e ainda é bastante praticado na Ucrânia, no Uzbequistão. O Azerbaijão produz grandes enxadristas mundiais. Até mesmo o Garry Kasparov, né, que é sempre lembrado como o maior enxadrista de todos os tempos, é azeri, e eu acho que isso demonstra, né, como a escola soviética foi bastante grande nesse aspecto e continua sendo os maiores enxadristas, com certeza pertencem à escola soviética, e por muitos e muitos anos vamos continuar a ouvir falar da escola soviética de xadrez, e permeará sempre como
É um monumento a ser estudado por aqueles que amam o xadrez. Exatamente. E com isso fechamos aqui o nosso arremate, fechamos assim a primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, e vamos fechar também a primeira parte do primeiro episódio de 2021. Muito obrigado, caro ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio, dessa vez sobre xadrez. Tenho certeza que você aprendeu uma coisa nova nesse episódio, porque eu não sabia praticamente nada, estudei bastante para esse programa, e modéstia à parte, acho que ficou bem legal. E por favor, não se esqueçam de compartilhar o episódio, e não se esqueçam de dar o joinha se você está vendo no YouTube, e de, novamente, seguir o Poder 360 e o Boleiros de Humanas se você está ouvindo no Spotify, no SoundCloud ou no seu agregador de podcasts predileto. E não se esqueça também de nos acompanhar para a segunda parte desse episódio, o nosso shootout e alternadas, onde vamos ter um pequeno quiz sobre o episódio e sobre o xadrez, dessa vez disputado só comigo e com o Miguel, tendo visto aqui excepcionalmente o nosso parceiro João não pôde estar presente hoje, e para nossas alternadas, onde teremos um rápido debate também sobre algo a ver com o episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma jornada, um forte abraço e até a próxima. Olá, seja bem-vindo então à segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Se você está entrando agora no podcast, eu recomendo que você escute a primeira parte, se não, bem-vindos novamente. Estamos aqui no nosso 12º episódio, eu, como sempre, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, juntamente a Guilherme Ribeiro Paturi, dessa vez de Brasília ainda. Vamos ter aquele conflito clássico entre Brasil e Canadá, mas sim entre Brasília e São Paulo. Sem mais delongas, então, vamos passar para a primeira pergunta. Como o João não está presente hoje, vamos modificar um pouco o shootout. Eu vou fazer uma pergunta para o Gui vai responder, e depois ele fará a pergunta e eu responder. Eu vou responder. Então teremos assim um conflito entre eu e o Gui. Sem mais delongas, então, pergunta número 1. Quem é considerado o melhor enxadrista brasileiro de todos os tempos? Chegou até mesmo a enfrentar o grande Bob Fischer. Seria A. Henrique Mackin, B. Krikor Mkhitaryan ou C. Giovanni Vescovi? Eu vou na A. Henrique Mackin, o Mequinho. Exatamente, Henrique Mackin, grande enxadrista brasileiro que marcou época nos anos 70, 80, chegou ao nível de grão-mestre e até mesmo batalhou contra o norte-americano Bob Fischer. Exatamente, Henrique Mackin, resposta correta na pergunta número 1. E agora que a pergunta sou eu, e a pergunta para você é a seguinte, Miguel. E para você, obviamente, ouvintes, quero que vocês respondam também, ver se vocês ganham do Miguel nessa, caso ele erre. Ou se acertar, se ele acertar também. Mas a pergunta é a seguinte. Quem foi o único enxadrista latino-americano campeão mundial de xadrez e qual era a sua nacionalidade? Seria A. Oscar Pano, argentino, B. Henrique Mackin, brasileiro, ou C. José Raul Capablanca, cubano? E se prestou atenção no podcast, vocês já sabem a resposta. Pra quem prestou atenção só na última. Não precisava nem ter prestado atenção no podcast, era só prestar atenção nos últimos 5 minutos que você saberia responder essa pergunta. Mas igual o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi falaria naquela pronúncia clássica portenha do espanhol, José Raúl Capablanca é o único campeão enxadrista latino-americano. A resposta é a C, José Raúl Capablanca, cubano. Certíssimo. Perfeito. Então agora passando para a minha segunda pergunta, vocês aí também respondam. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem também. Qual desses é um movimento de abertura no xadrez? Para quem assistiu o Gambito da Rainha, falam muito desse movimento de abertura. Seria A defesa siciliana, B, o cheque pastor, ou o pastorinho, ou C,
o Gambito Norueguês? Olha, eu não vi o Gambito da Dama, mas eu sempre... Não, o Gambito da Rainha, me desculpa. Eu sempre tomava o cheque pastor quando eu jogava xadrez, então eu sei que isso não é uma abertura. Então eu vou ir de defesa siciliana, alternativa A. Exatamente, defesa siciliana, está corretíssimo. Guilherme Ribeiro Paturi, defesa siciliana. Alguns vão lembrar que a personagem principal do Gambito da Rainha sempre estudava defesa siciliana, uma saída clássica do xadrez. E é exatamente isso, o movimento de abertura correto é a defesa siciliana. Parabéns. E agora para minha última pergunta, estamos empatados. Se você perder, Miguel, e daí não consegue buscar o empate. Qual foi o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez? E qual enxadrista esse computador derrotou? Essa é mais difícil. Seria a alternativa A, computador Deep Blue, que derrotou o enxadrista Garry Kasparov. Ou a alternativa B, seria o computador Bell, que derrotou o enxadrista Bobby Fischer. Ou seria a alternativa C, computador IBM 2, que derrotou o enxadrista Anatoly Karpov. Isso é mais difícil, hein? Pô, só pus pergunta fácil pra você, cara. Cara, a pergunta é o primeiro computador. Eu não sei o primeiro. Eu tenho o Deep Blue, eu sei, que venceu o Garry Kasparov. Computador Deep Blue produzido, né, pela IBM. Imagino então que você colocou o IBM 2 como uma pegadinha. Computador Bell, eu vou de Deep Blue e Garry Kasparov, que é o mais famoso. Não sei se de fato é essa a resposta, mas é a que eu estou mais convicto. Deep Blue e Garry Kasparov. Certíssimo, inclusive acertou a minha pegadinha com o IBM 2. É isso aí, então chegamos ao final do nosso shootout, empatados 2-2. Fomos muito bem, espero que vocês tenham saído bem também. As perguntas hoje estavam difíceis, especialmente essa última aí, cheia de pegadinhas. Mas parabéns aí para vocês que acertaram tudo também. Para quem não acertou, cabe estudar um pouco sobre xadrez, é um esporte belíssimo. Ouvir o nosso podcast com mais cuidado se você errou a resposta do Capablanca. Mas brincadeiras à parte e sem mais delongas, fechando aqui o nosso quarto bloco do podcast Boleiros de Humanas e passando para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos então ao nosso último bloco, as alternadas. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Eu vou começar aqui entrando num tópico que a gente até já abordou um pouquinho anteriormente nesse mesmo podcast, mas é sobre, vamos chamar de a americanização da história. E nisso eu quero dizer sobre como a história, né, com base na cultura de massa produzida pelos Estados Unidos, às vezes é um pouco alterada para enfatizar eventos que foram importantes para os Estados Unidos e, às vezes, deixar de lado eventos de outros países, nem mesmo até a União Soviética, que é uma forma de fazer política, né? Mas até eventos de países que estão fora desse eixo. Mas a pergunta seria a seguinte, que você diria que cada vez mais a nossa história está tendendo a essa americanização, ou se hoje em dia a história, o estudo da história está tendo uma visão mais ampla e não tão restritiva quanto ao estudo de eventos relevantes. E estamos adentrando em um período de revisionismo político e histórico quanto aos eventos da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial e outros importantes momentos que, com o passar dos anos,
e com a construção do domínio dos Estados Unidos sobre a cultura de massas, acabaram tendendo um pouquinho à americanização. Olha, eu acho que com certeza não só a história, mas a cultura é dominada pelos Estados Unidos, justamente você falou, Miguel. Essa ideologia do excepcionalismo americano, essa ideia de que os Estados Unidos são um país completamente diferente de qualquer outra nação, é realmente uma ideologia que o país, que Washington promove para o mundo inteiro. Porque é interessante, eu estava pensando até nisso, esse episódio falou sobre a vitória do Fischer 72 em cima do soviético Boris Spassky. E é interessante isso, porque a gente não fala... Não é culpa do nosso programa, é culpa de que, nossa, a gente está prestando mais atenção na única vitória de um americano em 72, e quase não no nosso programa, mas em geral não se fala dos quase 30 anos de dominação soviética no xadrez, como a gente falou, dominou o esporte entre 48 e 99, isso é muito tempo, que só russos ou soviéticos venceram. Mas não, focamos na vitória americana. Da mesma maneira que focamos muito no milagre no gelo, que nem eu falei durante a primeira parte, mas falamos até pouco da hegemonia soviética no rink de gelo. Então sim, eu acho que com certeza os Estados Unidos dominam a história e dominam a cultura, fazendo nós prestarmos mais atenção nos seus feitos do que nos feitos de um país que foi justamente derrotado na Guerra Fria, a União Soviética. E se está tendo uma revisão, um revisionismo histórico ou não, isso é uma questão mais difícil. Eu gosto de acreditar que sim, de que nós estamos rejeitando esse excepcionalismo americano, estamos tendo uma visão mais macro, mais global acerca da história. Mesmo se isso estiver acontecendo, que é uma coisa difícil de apontar, é um processo longo. Então eu não sei se vai ser muito rápido que veremos um revisionismo histórico realmente grande que não coloque os Estados Unidos no foco de tudo. Olha, Gui, eu concordo em partes. Eu acho que cada vez mais estamos tendo uma visão revisionista sim, na verdade. Eu acho que principalmente com o passar dos anos, até mesmo no próprio Estados Unidos, está tendo um movimento onde os historiadores, os professores estão questionando o que sempre foi ensinado nas salas de aula, dando mais importância ao outro lado da moeda. A gente já viu tantas figuras históricas americanas, ex-presidentes, que cometiam algumas atrocidades. É o caso do Andrew Jackson, né, que foi um presidente americano muito importante em termos de políticas internas, em termos do avanço da política do Manifesto do Destino, né, o Manifest Destiny, e que hoje em dia estão recebendo um pouco menos de importância devido a outras políticas como a matança de indígenas e etc. Eu acho que esse revisionismo, conforme a cultura de massas americanas, é algo que tende a acontecer. Acho difícil a gente quebrar isso 100%, porque como eu acho que para sempre existirá, e agora é impossível de distinguir do que foi construído com base de anos de mutação pela máquina de propaganda americana, né? Eu vinha falando de filmes produzidos sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e de eventos, seja o Milagre no Gelo, ou até mesmo minisséries como o Gambito da Rainha, que não estão falando exatamente sobre o match do século entre o Spassky e o Fischer, mas que se assemelham bastante a isso. Eu acho que tudo isso que foi produzido e continua sendo produzido, ajuda a criar, né? Não são todos os indivíduos que vão buscar fontes mais neutras, fontes mais amplas sobre a Guerra Fria, sobre a Segunda Guerra Mundial, para de fato entender qual foi o contexto verdadeiro, né, de alguns eventos que
que são retratados pela grande mídia americana, como 100% favoráveis aos Estados Unidos. E os que não são favoráveis são amplamente esquecidos, né? É difícil você ver, eu falei aqui, sobre notícias, filmes sendo produzidos sobre eventos onde os Estados Unidos não foi vitorioso. E eu não estou necessariamente falando que isso é uma coisa ruim, per se. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, como o Nepal, eu acho que tem um dever cívico de se alçar. Não sei se você vai concordar, Gui, mas eu acho que os Estados Unidos estão no seu direito e as grandes empresas americanas estão em seu direito de quererem alçar momentos onde os Estados Unidos teve bastante proeza, onde os Estados Unidos se saiu bem. Esse é o caso do dia D, eu citei, né, a invasão à Normandia, onde os Estados Unidos realmente teve uma participação importante naquele evento. Mas se formos aqui colocar na balança a participação americana contra a participação soviética, a participação americana é pífia, né, da Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos soube tomar esse evento, soube tomar outros eventos, até mesmo aqui no nosso episódio do Campeonato Mundial de 72, e alçá-los, né? O Gui acabou de falar que o Bob Fischer foi a exceção. A União Soviética dominava o xadrez, mas poucas pessoas sabem disso. As pessoas que jogam xadrez, que assistem xadrez, estão jogando xadrez por causa do Gambito da Rainha, uma coisa americanizada que é bastante inspirada no evento de 72. Então acho que só ajuda a demonstrar como os Estados Unidos têm a maior proeza nesse assunto. E acho que só vamos começar a mudar isso, é difícil, mas só vamos começar a mudar isso quando os países começarem também a tomar lição disso e começarem a alçar os seus próprios eventos. É difícil, claro, por óbvio, que um conteúdo produzido na Rússia seja consumido de forma massiva no Ocidente. Mas acho que cada país tem o papel de internamente explicar a sua história e, claro, terá um viés. Mas eu não acho necessariamente errado as mídias, as grandes produtoras de seus países produzirem retratações sobre momentos onde os países saíram bem. Várias pessoas criticam o patriotismo americano. Eu não sou contra necessariamente o patriotismo americano, eu sou contra o nacionalismo cego, o que também existe nos Estados Unidos, assim como existe no Brasil, existe em todos os países. Mas acho que se orgulhar do seu país quando você tem motivo para se orgulhar do seu país é algo lindo. As pessoas esquecem disso. Hoje em dia, né, às vezes as pessoas estão falando a política brasileira está tão polarizada que a bandeira brasileira virou motivo de ódio, né? Ou você está representando um devido partido, ou agindo completamente contra ele. A própria camisa da nossa seleção brasileira está sendo atrelada, né, a isso. E eu acho isso errado, porque são símbolos nacionais e símbolos de orgulho nacional que deveriam ser a forma mais pura de amor ao senso de pertencimento que todos deveriam ter. Acho que deveríamos aprender com o patriotismo americano e todos firmarmos esse senso de amor pelo Brasil, de amor pelo seu próprio país, sem, por óbvio, cair na polarização, no extremismo, no nacionalismo, e ter amor pelo que o Brasil, pelo que o seu país fez de bom. Concorda ou discorda, Gui? Eu concordo, principalmente na parte do nacionalismo cego. Eu sou completamente averso a essas. Tenho um real, se vou ser sincero, asco a esse nacionalismo de seguir o seu país acima de tudo e todos. Eu acho um absurdo. Eu acho que ter uma autocrítica e uma percepção de que o que o seu país faz não está sempre certo é muito importante. Porque, bem, por óbvio, nenhum país é 100%, digamos, maligno ou 100% do bem. Mas é sempre bom reconhecer e fazer uma autocrítica de que o que o Brasil faz não está sempre correto. Não importa o governo, não importa o Estado. A mesma coisa com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz, muitas vezes, não está correto. Em nenhuma medida. E é sempre importante reconhecer isso. E sim,
seria mais difícil para uma série produzida pela Rússia, por exemplo, sobre o Garry Kasparov ter tanta repercussão como teve o Gambito da Rainha. Mas isso também passa por outra discussão completa, eu acho, sobre o que a gente tocou até, uma dominância. Se a União Soviética dominou o xadrez por muito tempo, os Estados Unidos dominam o cinema e a produção de entretenimento por muito tempo. E essa produção de cultura vindo de países que não são os Estados Unidos não é baixa necessariamente, mas o consumo delas é baixo em comparação. E para mudar essa dominância, essa dominação americana à cultura, eu não quero dizer impossível, mas é muito difícil, porque requer que as pessoas deem uma chance em coisas de entretenimento, seja elas séries, filmes, peças de outros países, de terceiros países, como a Índia, a Rússia, países africanos. Isso não é fácil, porque estamos muito acostumados e identificados com a produção cultural dos Estados Unidos. Mas é isso, pela minha parte, são essas minhas considerações. Eu acho que, só para finalizar de vez aqui, é muito difícil mudar isso mesmo, porque você vai para pensar, o último filme, né, estrangeiro, que eu acho que foi consumido de forma massiva em todo mundo, foi Parasita, né? Mas Parasita ganhou muita esse following mais cult, assim, depois que venceu o Oscar. Quem determina, então, para um filme estrangeiro ser consumido de forma considerável é os Estados Unidos ainda. Você para pensar, assim, que mesmo um conteúdo bom produzido na Coreia do Sul, nesse caso, né, já tinha obtido, claro, grande, assim, um nível considerável de aceitação em alguns países antes de vencer o Oscar, mas isso ainda se devia, por exemplo, a sinopses, a resenhas, né, produzidas por críticos americanos. Então acho que até mesmo no que é produzido em países estrangeiros, né, os Estados Unidos, ainda depende do próprio Estados Unidos para ter essa aceitação, esse consumo grande. É inegável, os Estados Unidos vai continuar sendo sempre um mercado enorme nesse campo da cultura visual, e é difícil mudar isso. O Brasil produz grandes séries, produz grandes filmes, mas qual é o consumo dessas séries, desses filmes em outros locais sem ser o Brasil, às vezes na América do Sul? Mas assim, é inegável que essas produções estrangeiras ainda dependem muito da aprovação norte-americana para ter um consumo considerável. E com isso, chegamos ao final desse 12º episódio do podcast Boleiros de Humanas, primeiro episódio de 2021. Muito obrigado pela sua audiência, espero que esse episódio possa ter sido informativo, que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre esse período da Guerra Fria, final dos anos 60, início dos anos 70, conhecido como a detente ou a distensão, onde vai ser essa aproximação, no mínimo no termo das negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que também possam ter aprendido um pouco mais sobre o que foi o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972, a importância por trás do chamado match do século, e também aprender mais, espero que vocês possam buscar mais conhecimento sobre o jogo de xadrez em si, a Federação Internacional de Xadrez, porque imagino que em 2021, com base na popularidade, né, que o xadrez atingiu no final do ano passado, esse jogo só tem a ganhar e esse esporte só irá crescer ainda mais em 2021. Como sempre, agradeço pela sua audiência novamente. Lembro que nós contamos com a ajuda de vocês. Se gostaram do episódio, compartilhem, comentem. Se tiverem alguma crítica, algum comentário construtivo, por favor, deixem o seu comentário. Nós contamos sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima.